A paz seja com todos da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, nos conceder uma nova semana para juntos estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos também agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos, e também vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e clicam no dedinho de joinha. Mandamos aqui um alô especial para Marilúcia Gonçalves, é de Niterói, Rio de Janeiro. Dilma Pereira é de Jucuruçu, na Bahia. Rosenir Coelho de Castro é do Rio de Janeiro. Isaura Silva é de Cacoal, Rondônia. Iraildes Araújo é de Paulínia, São Paulo. Tamira Fagundes é de Curitiba, no Paraná. Luzia Justino Oste está aqui em Bridgeport, Canérica. E nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem e nós sempre estaremos mandando um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos pela vida, por este dia que estás nos concedendo, uma nova semana que estamos iniciando para juntos estudarmos a Sua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitarmos a Tua Palavra e vivê-la em prática na nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Abençoe também aqueles que nos escrevem pedindo orações, dê vitórias a cada um, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nós, na semana passada, estivemos aqui estudando Efésios capítulo 5, dos versos 1 até o verso 20. E essa semana, então, nós estaremos estudando a partir do versículo 21, Efésios capítulo 5, versos 21, até o verso 33. E nós estaremos vendo aqui como que o apóstolo Paulo estava aconselhando os crentes lá de Éfeso. E como nós temos dito, consequentemente, aconselhando a cada um de nós também. E hoje nós vivemos uma situação semelhante a que os crentes de Éfeso estavam vivendo, porque devido às lutas, os problemas que eles enfrentavam, as dificuldades, muitos começavam a desanimar na fé, queriam abandonar a fé. E então hoje também as lutas, os problemas, as dificuldades são muitas. E muitas pessoas então pensam que abandonando a fé conseguirão solucionar os seus problemas, poderão ficar livres para fazer o que quiserem. Mas, irmãos, se com Jesus as coisas já não estão fáceis, imagina sem Jesus, abandonarmos a fé e voltarmos para a velha vida que nós vivíamos antes de conhecer e aceitar a Jesus em nossa vida. O que nós precisamos é ouvir os conselhos da palavra de Deus e colocar em prática em nossa vida. Fazer prova do Senhor. Por quê? Porque Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mesmo nos momentos difíceis que nós enfrentamos em nossa vida, seja qual for o problema, Jesus Ele não nos abandona, Ele está conosco. E então, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, a partir do verso 21, ele traz um conselho especial para os esposos e as esposas, para que permaneçam junto da cruz. A cruz de Cristo, irmãos, é o centro da nossa doutrina, porque foi ali que Jesus deu a sua vida, morreu para pagar o preço dos nossos pecados, e todo aquele que crer no Senhor Jesus e confessar com a sua boca será salvo. Esta é a palavra de Deus. E Jesus não permaneceu na sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele
através da sua ressurreição, nos garante que se nós viermos a passar pela morte antes dele voltar, nós também iremos ressuscitar. Esta é a certeza que nós temos. Aqui no capítulo 5, Paulo ele diz a partir do verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, conselho de Paulo aqui aos maridos: amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Cristo nos amou a tal ponto, como eu disse agora há pouco, de se entregar para morrer em nosso lugar. Mas infelizmente nós estamos vivendo numa época em que as pessoas, por qualquer coisinha que o cônjuge faz que não agrada, ele já começa a pensar em abandonar a esposa ou a esposa abandonar o esposo, e pensando que vai encontrar uma pessoa perfeita para viver. Não, todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, e nós precisamos aprender a suportar um ao outro. E aqui, no capítulo 5, no verso 21, o apóstolo Paulo, ele vem fazendo uma exortação. Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vejam, é o que eu disse agora há pouco, nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Nós temos que suportar uns aos outros por amor a Cristo ou por temor a Cristo. Porque já pensaram, irmão, se Jesus, que veio a este mundo para dar a vida em resgate do ser humano, ele que encontrou tanta rejeição, as pessoas não o aceitavam como o enviado de Deus, blasfemavam contra ele, zombavam dele. E já pensou se Jesus por isso dissesse assim, mas agora também eu não vou mais entregar a minha vida em favor do ser humano, não, eles não merecem, eu vou voltar para os céus. Jesus poderia ter voltado para os céus antes de morrer e nós estaríamos para sempre perdidos. Mas Jesus não, por temor a Cristo e por amor a Ele, nós precisamos suportar ou nos sujeitar uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele convida aqui, especialmente as esposas, para que também se sujeitem aos maridos. Ele diz aqui, esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Essa passagem bíblica, Efésios capítulo 5, dos versos 21 até o verso 24, ele às vezes causa muita polêmica entre as irmãs na igreja, porque ninguém quer se sujeitar a ninguém, ser submisso. Aqui algumas versões da Bíblia que diz assim, esposas, sejam submissas. Esse submisso aqui, ou sujeitar-se ao marido, não é que o marido vai mandar na esposa, ele vai ter o controle sobre ela tem que fazer o que ele mandar, não é isso. Essa submissão aqui, essa sujeição ao marido, é na questão de sempre quando for fazer alguma coisa, estiver pensando em realizar algo, participar ao marido. Por quê? Porque os dois são uma só carne. E então a esposa, também o esposo, né? Aqui o primeiro verso que nós lemos hoje, Efésios 5, 25 a 27, diz que os maridos devem amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então é um sendo submisso ao outro, é tendo cumplicidade nas decisões. Não é ser sujeita ou submissa à esposa
dizer assim para alguém: olha, eu preciso primeiro comunicar ao meu marido e tal. Isso não quer dizer que ela é mandada por ele, não. Isso é submissão, é sujeição para que possam se relacionar bem. Então, o casal, para se relacionar bem, ter uma boa convivência, eles precisam estar primeiro junto à cruz, como é o estudo que nós estaremos fazendo aqui essa semana. Junto à cruz é buscando em Jesus a solução, a orientação, a direção para as suas vidas. Porque se um casal, marido e mulher, são cristãos, mas não oram juntos, não buscam a direção de Deus juntos, eles fatalmente não irão terminar bem. Eles irão ter problemas de relacionamento. Então, o conselho que o apóstolo Paulo traz aqui logo no início do capítulo 5, a partir do verso 21, é que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo, as mulheres serem submissas, sujeitas ao marido, porque as mulheres que hoje adotam o feminismo, né, para se impor, para se achar que tem a mesma capacidade ou poder que tem o homem, não resta dúvida que todos somos iguais, tem sim, mas na hierarquia familiar, o homem, o marido, é o cabeça. Então, tendo algo a resolver, solucionar, ou comprar, ou fazer qualquer coisa, os dois precisam estar de comum acordo. Então isso é estar sendo submisso. Mas vejam que o apóstolo Paulo ele diz que deveremos ser submissos, a mulher deve ser submissa ao marido, assim como é a Cristo. Então veja que Paulo sempre coloca Cristo no meio no relacionamento entre marido e mulher. Se nós não colocarmos Jesus no nosso relacionamento, se nós não colocarmos a nossa vida, os nossos desejos e problemas nas mãos de Jesus para que Ele nos abençoe e nos ajude a solucionar, nós não conseguiremos solucionar os nossos problemas e nem conviver bem um com o outro. Isso falando de cônjuges, esposos e esposas. Então, irmãos, o conselho do apóstolo Paulo é que nós deveremos ser submissos, sujeitos uns aos outros, e isso colocando sempre Cristo em primeiro lugar. E Paulo ele usa essa analogia não somente aqui no livro de Efésios, mas ele usa também lá no livro de Colossenses, e ele diz que Cristo é o cabeça da igreja. Então, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da família. Ele não é melhor do que a esposa, ele não vai pisar na esposa, obrigá-la a fazer qualquer coisa, não. Mas ele é o cabeça. E nós entendemos que é necessário que, assim como Cristo instituiu a igreja e ele a considera como um corpo, e Cristo é o cabeça, e nós somos os membros desse corpo, assim também é a família. O marido é o cabeça, e aí os demais membros da família são os demais membros do corpo. Todos devem trabalhar em união uns com os outros para que tudo possa funcionar bem. Então, se por acaso o marido é grosseiro, se o marido ele é rude, se ele é impetuoso, egoísta, ele é ríspido, se ele é opressor, então ele não pode ser o cabeça da esposa ou da família, porque ele está fugindo do padrão, porque Cristo é o nosso exemplo. E Cristo, de maneira alguma, ele em momento algum foi grosseiro, ou rude, ou impetuoso, ríspido, opressor, não. O marido precisa ser um exemplo do que Jesus foi aqui neste mundo. Agora, nós precisamos entender que é necessário que haja companheirismo, que haja entendimento e haja cumplicidade entre o esposo e a esposa para que o relacionamento possa ser bem. Isto é ser submisso, isso é ser sujeito ao marido. É sempre que for fazer alguma coisa, participar para que os dois possam tomar a decisão em conjunto. Que Deus nos abençoe,
Que Deus nos dê um bom dia. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a esse estudo, mas não nos esqueçamos. O apóstolo Paulo ele escreveu: revestivos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.